Você é daqueles que sofre mais pelo que imagina que vai acontecer do que pelo que realmente acontece? A neurociência explica esse fenômeno. O seu cérebro funciona como uma máquina de previsões o tempo todo, tentando imaginar o que vai acontecer adiante, mesmo quando não tem certeza nenhuma. Oi, eu sou a Thaís, especialista em neurociência, e aqui no canal eu te ajudo a transformar autocuidado em prática consciente. E hoje eu quero te ajudar a entender esse mecanismo que pode ser um divisor de águas para a sua vida e te ajudar a lidar com ansiedade, frustrações, previsões do futuro. Então fica até o final do vídeo que tem um conteúdo riquíssimo pela frente se você gosta desse tipo de abordagem da neurociência voltada ao autocuidado. Já se inscreve aqui no canal. Essa teoria é chamada de codificação preditiva e está super em alta nas pesquisas de neurociência. Ela explica que o seu cérebro não espera os fatos acontecerem para daí reagir. Ele antecipa, cria hipóteses, imagina desfechos e, a partir disso, molda não apenas as suas emoções, mas todas as sensações físicas do seu corpo. Então, vamos pensar o seguinte: quando você tenta falar em público, tá lá um palco, você vai lá se apresentar. Antes mesmo de sair algo da sua boca, seu coração já tá disparando, já vem aquele suor nas mãos, você já fica agitado, antes mesmo daquela ação acontecer. Isso acontece porque, de certa forma, o seu cérebro prevê que algo ruim vai acontecer, como por exemplo, ser julgado, ou você errar, enfim, medos, ansiedade. Ou seja, ele já te coloca em um estado de alerta antes mesmo do perigo acontecer. Na prática, acontece o seguinte: o seu cérebro cria um modelo do que pode acontecer. Se essa realidade se confirma, ele se sente mais confortável. Se a realidade desmente, você sente medo, surpresa, frustração. É por isso que muitas vezes não sofremos pelo fato em si, mas pelo contraste entre o que você esperava e o que realmente aconteceu. E essa antecipação é tão poderosa que pode gerar até sintomas físicos. Então, por exemplo, quando você imagina que vai ter uma conversa difícil, antes até de você chegar naquela pessoa e dar o primeiro oi, o seu cérebro já trouxe todos os sintomas físicos de como se ele estivesse se preparando para uma guerra, mesmo quando não há batalha nenhuma. Mas aqui está um detalhe importante: esse mesmo mecanismo que te causa ansiedade pode ser usado a seu favor. Quando você aprende a direcionar suas previsões de uma maneira mais saudável, pode reduzir o sofrimento antecipado e até mesmo treinar o seu cérebro a ter mais calma. A chave está em perceber que nem todas as previsões são verdades. O seu cérebro trabalha com probabilidades, não com certezas. Então, cada vez que você questiona essas suas antecipações, abre espaço para ter uma vida mais leve. Um exemplo muito clássico é de relacionamento. Então, imagina que você está num relacionamento com uma pessoa, você manda uma mensagem e espera ela responder, ela demora mais do que o comum, mais do que o esperado. Aí o seu cérebro já tá criando previsões de que essa pessoa tá me ignorando, essa pessoa não quer falar comigo, aconteceu alguma coisa. Você já acha que tá dando tudo errado, que o caos está acontecendo. Essas hipóteses, mesmo sem evidências, já disparam emoções reais de angústia e insegurança. É como se a sua mente tivesse uma bola de cristal, mas essa bola de cristal não sabe o futuro, ela só sabe os medos que estão dentro de você e ela mostra esses medos. E cada previsão errada reforça padrões antigos de ansiedade. No fim, você não reage ao que está acontecendo, mas no que a sua mente imaginou que poderia acontecer. No trabalho, isso também acontece quando você envia aquele projeto e já prevê que vão achar ruim, que vão criticar, e aí vem a ansiedade, você perde o sono, a mente cria toda uma cena e diálogos que nunca aconteceram e que talvez nunca venham a acontecer. E quando a resposta que chega é positiva, você percebe que sofreu à toa. Olha só, isso acontece muito comigo. Esse é o cérebro usando mal a sua capacidade preditiva. A neurociência explica que o cérebro faz isso porque é mais eficiente se preparar antes do que reagir depois. Isso é até um padrão dos nossos antepassados. Prever um ataque poderia salvar vidas. Mas no mundo moderno, a gente não precisa se salvar. Essa mesma programação acaba te colocando num estado de alerta mesmo quando não há um perigo real. E essa antecipação exagerada pode gerar sintomas de exaustão emocional. Tem um vídeo focado só em exaustão emocional aqui no canal. Viver em estado de alerta libera cortisol, acelera o coração
respiração, contrai os seus músculos. E é por isso que tantas pessoas se sentem cansadas sem mesmo terem feito alguma coisa pesada, sabe? Mas o contrário também é verdadeiro. Quando o cérebro antecipa algo bom, ele já ativa sensações de prazer e motivação. É por isso que só de planejar uma viagem ou antecipar um encontro, por exemplo, você já se sente alegre, você já se sente feliz e satisfeito. Isso mostra que a codificação preditiva não é uma vilã, e sim, ela pode ser uma ferramenta poderosa se você souber usar de uma maneira consciente. O problema não está em prever, mas na forma como usamos essas previsões. Se a gente alimenta constantemente cenários de medo, vive em um sistema de ansiedade. Agora, se aprendemos a criar previsões mais equilibradas, a gente tem uma vida mais leve e mais saudável. E aqui entra uma ação de autocuidado consciente. Quando o seu cérebro está tentando prever um futuro negativo, se pergunta: isso é um fato ou é só uma previsão? Essa simples pergunta pode reduzir a ansiedade porque já te traz para o momento presente. Imagina que a sua mente é como se fosse um GPS. Você está alimentando ele com estradas de medo, dor, sofrimento. Ele traça rotas com base em informações anteriores. Então, quando você vai clicar lá no seu navegador, essas estradas já foram criadas, é muito mais fácil você clicar ali e continuar pelo mesmo caminho. Agora, se você começa a alimentar com novas estradas, aí você cria novos caminhos neurais. E isso são pequenos momentos de calma, gratidão, celebrar pequenas vitórias. Assim, o seu cérebro aprende a prever rotas mais leves. Uma forma simples de reprogramar esse GPS é incluir a prática da gratidão. Diariamente você vai lá e percebe o que te deixa grato naquele dia. Podem ser 3 coisinhas simples e aí, conforme o tempo, você vai aprimorando, vai entendendo questões mais profundas que te deixam grato. Outra estratégia é o que chamamos de explosão consciente. Então, se você prevê que algo vai ser muito difícil, vai aos poucos, experimente. Vai se aproximando com cautela, porque dessa forma o seu cérebro percebe que não era algo tão perigoso assim. E com o tempo essa previsão muda, o corpo para de agir com medo e ansiedade e começa a reagir com mais calma, com mais presença também. Também é possível usar a visualização positiva. Antes de algo difícil acontecer, você visualizar aquilo no melhor cenário possível. Então, por exemplo, antes de uma conversa desafiadora, uma reunião, você pode imaginar um desfecho que seja equilibrado. O cérebro não distingue totalmente a imaginação da realidade. E ao simular mentalmente e conscientemente, você prepara os seus circuitos de calma e não só os de medo, que vêm de uma forma mais natural. Eu gosto de imaginar a mente como um jardim. Se você planta medo, ansiedade, você vai colher isso. Agora, se você planta gratidão, paz, você vai colher mais serenidade. E claro que isso não significa negar emoções difíceis. O medo tem a sua função, que é te proteger de perigos reais. Mas a gente precisa aprender também a distinguir o que é um medo baseado em um perigo real do que é um medo baseado em uma previsão infundada. Eu vou te contar uma história. Uma vez uma amiga chegou pra mim falando que: "Ai, Thaís, todas as vezes que o meu chefe me chama pra conversar, eu sempre acho que eu vou ser demitida". E aí, antes mesmo da conversa acontecer, já surgiam palpitações, já medo, ansiedade. Mas depois que ela descobriu que, na maioria das vezes que ele chama, eram feedbacks positivos, percebeu que o seu cérebro não reagia ao fato em si, mas sim à previsão daquele acontecimento futuro. E esse padrão se repete em muitos relacionamentos. Uma pessoa demora para responder, a gente já imagina rejeição. Se um amigo cancela um encontro, a gente já lida com sintomas do abandono. O cérebro pega pequenas pistas e monta histórias completas, sem muito fundamento. É como se ele estivesse escrevendo um livro de terror em alguns segundos. E a saúde também é impactada por isso. Pessoas que vivem em alerta constante têm níveis de cortisol alto. Isso impacta diretamente no sistema imunológico, acelera o envelhecimento, você não consegue dormir direito e o corpo paga por previsões equivocadas. Já no campo da produtividade, a codificação preditiva se manifesta na procrastinação. Muitas vezes a gente não adia tarefas por preguiça ou por falta de vontade de fazer aquilo, mas por uma previsão falsa de que aquilo vai ser um fracasso de alguma forma. É como se o cérebro dissesse: se eu não começar, eu não corro o risco de errar. Mas existe também um lado luminoso de toda essa história. Quando o seu cérebro
prevê o sucesso, isso ativa os circuitos da motivação, o que leva você a ter mais chances de realmente ter sucesso. É o que acontece com atletas que visualizam a vitória antes da competição. Você já deve ter visto algum vídeo, algum filme sobre atletas que eles sempre antes do jogo fazem aquele momento de oração, de visualização, de motivação, sentindo que já venceram aquela batalha. E os estudos mostram que essa prática realmente ajuda você a performar melhor, porque o seu cérebro acredita e o seu corpo acompanha. Uma forma também de lidar com essas previsões é quando acontecer, você percebe no seu corpo. Já ficou ansioso, já ficou com medo, já imaginou um futuro super negativo? Para um pouco, já mexe os ombros, já começa a mexer o seu corpo, já libera essa tensão acumulada, que isso vai te ajudar a voltar para o momento presente. No fundo, a codificação preditiva nos lembra de algo essencial. A gente não vive a realidade como ela é, mas como a interpretamos. O que sentimos hoje muitas vezes é resultado das previsões que o nosso cérebro faz sobre o amanhã. E isso nos dá a escolha poderosa de tornar esse olhar um pouco mais compassivo e realista. E eu não tô falando sobre positividade tóxica, não. Não é sobre pensar positivo o tempo todo, mas sobre você cultivar previsões mais equilibradas e mais realistas do que pode acontecer. Nem tudo é negatividade. Seu cérebro pode disparar aquilo como uma possibilidade que te traz medo e ansiedade, mas você também conscientemente pode trazer um outro lado. E aí fica um equilíbrio de quais são as duas possibilidades do que pode acontecer. A vida é feita de incertezas e o nosso cérebro adora a previsibilidade, porque isso te traz uma segurança e a gente vive nesse modo de sobrevivência, segurança. A ansiedade muitas vezes é a dor de querer prever o imprevisível, mas se a gente aprende a caminhar com essa dor, respirando fundo, acolhendo ela, percebemos que ela também não passa de uma previsão. E as previsões podem ser reescritas. Uma prática que eu gosto de usar é dizer que isso é só uma história que o meu cérebro está me contando. Essa frase simples cria uma distância saudável entre a previsão e a realidade. E ela me lembra que eu posso escolher acreditar em narrativas um pouco mais leves. Então, que tal fazer esse exercício agora? Para por um instante e perceba qual que é a previsão que o meu cérebro está criando hoje. Ela é baseada em fatos ou em medos? E se eu pudesse reescrever essa previsão, qual versão mais compassiva você escolheria plantar dentro de si? Eu quero saber de você, qual que é a previsão que o seu cérebro te entregou recentemente e como que você vai lidar com essa previsão a partir de agora, de uma forma mais compassiva, de uma forma mais amorosa com você mesmo. E se você gosta desse tipo de vídeo, já acompanha aqui o canal, se inscreve, compartilha com seus amigos, familiares e nos vemos no próximo vídeo. Beijo!